Eu quero ler com você o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo, ele diz: meu filho, e ele chama Timóteo de filho. Ele dá algumas recomendações, e dentre as recomendações e as instruções que ele dá a Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, o versículo de número 12, ele diz assim, 1 Timóteo 6,12. É muito importante que nesse momento você tenha aí a sua Bíblia com você, tenha a sua agenda, tenha a sua caneta. É muito importante que você faça as anotações. A nossa memória, ela recebe a mensagem, recebe a palavra, e nós não conseguimos guardar todas as coisas. Mas também, se você não conseguir fazer as anotações, depois você pode ir também no nosso canal do YouTube e ver a mensagem, assistir a mensagem, se envolver na palavra por mais vezes. É importante que você a veja pelo menos 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes, e a fé vai ser ativada em você. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Ele diz assim, versículo 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu quero destacar aqui a primeira parte do versículo 12, que é: combate o bom combate da fé. Se existe um bom combate para combatermos, é o bom combate da fé. Eu já vi história de pessoas que subiram aos montes, e ali nos montes desafiando Satanás, e pessoas sobem aos lugares altos, e muitas vezes eles vão lutar e batalhar com Satanás. Mas a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, combate o bom combate da fé. E o apóstolo Paulo, ele sabia o que estava falando. Sabe por quê? Porque pela fé as impossibilidades caem por terra e tudo se torna possível por meio da fé. O apóstolo Paulo já era um homem experiente, um apóstolo experiente, experimentado na jornada, passou por muitos combates, muitas guerras. Na viagem que ele faz a Roma, o navio em que ele estava foi despedaçado. Ele passou muitas noites dias onde não se via o sol, tomado por nuvens e tempestades. E ele foi parar numa ilha onde o navio havia se arrebentado nas águas, e ele foi picado por uma serpente, mas ele continuou vivo para viver o propósito para o qual ele foi chamado. Por que tudo isso foi possível? Por causa da sua fé. E agora ele está orientando Timóteo, dizendo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Eu sei o que eu estou falando com você, e aqui eu quero compartilhar isso com você. Já passamos por muitas experiências, mas muitas experiências, dezenas e centenas de experiências, e já estamos experimentados, e sabemos que a fé funciona. A fé funciona. Por isso que ele diz: combate o bom combate da fé. É como uma guerra para você crescer na sua fé. Você vai entender, você vai compreender. Existe um bom combate para combatermos, e o bom combate se chama bom combate da fé. Judas, ele escreveu, o irmão de Tiago, ele escreveu 25 versículos, é apenas um capítulo pequenininho, e ele no versículo 3 ele diz assim: amados, eu empregava toda a diligência para escrever a vocês acerca da salvação que é comum, mas eu senti a necessidade, olha só, eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que extraordinário. A fé já foi derramada nos nossos corações, já temos uma medida de fé. Algumas pessoas dizem: olha, a fé é do tamanho do grão de uma mostarda. Mas a Bíblia não fala a fé do tamanho do grão de uma mostarda. A Bíblia fala: a fé é como um grão de mostarda. O potencial que existe num grão de mostarda. Imagina isso. Uma semente tão pequena, mas dentro daquela semente, mesmo sendo tão pequena, há um potencial de desenvolvimento para dali nascer uma hortaliça. E Jesus disse que até os pássaros vêm e fazem ninhos nessa hortaliça chamada mostarda. Combate o bom combate da fé. E Judas, ele diz: olha, eu empregava toda a diligência, eu estava escrevendo a vocês acerca de um assunto comum, que é a salvação. Mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por
todas foi entregue aos santos. Por que ele diz isso? Eu senti a necessidade de vos exortar, para que vocês batalhem pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, combata o bom combate da fé. E Judas, ele escreve: olha, eu estou exortando vocês a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé transcende aquilo que é racional, aquilo que é lógico. A fé transcende. Não se consegue compreender com a mente humana, não se consegue compreender com a razão. Às vezes não tem lógica. Observe o que a palavra diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Olha só: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. É pela fé. Não tem uma outra maneira de entendermos e compreendermos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, senão por meio da fé. É impossível entendermos e compreendermos de uma outra forma. Diz: pela fé nós entendemos, nós compreendemos que os mundos, eles foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio do invisível. A mente racional, a lógica, não vai entender, não vai compreender isso. Isso nós compreendemos por meio da fé. João capítulo 1 diz assim: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo aquilo que é visível foi feito, se tornou visível, veio do invisível, pela palavra de Deus. O verbo é Jesus, e o verbo é a palavra, e nós cremos em Jesus, e nós cremos na sua palavra. Isto é fé. Paulo diz: ô Timóteo, combate o bom combate da fé. Judas diz: olha, eu quero exortar vocês para que batalhem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 1, versículo 7 de 1 Pedro, ele diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Olha isso. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. As pessoas batalham, lutam pelo ouro. Ouro fala de riqueza, coisas, e as pessoas lutam, batalham diligentemente para alcançar as coisas. Não é errado, e é preciso mesmo trabalharmos diligentemente, buscarmos o desenvolvimento intelectual, desenvolvermos habilidades, porque a Bíblia diz que o homem habilidoso, perito na sua obra, será posto perante reis, não diante de pessoas obscuras. Tem o seu valor, mas a Bíblia diz que a fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Se entendermos isso e compreendermos isso, nós vamos batalhar diligentemente pela fé, e vamos perceber que pela fé tudo passa a ser possível. As impossibilidades, elas caem por terra. Você pode perder todas as coisas, o que você não pode perder é a sua fé. Você pode até perder todas as coisas, mas você não pode perder jamais a sua fé. Jó, ele perdeu a sua família, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a saúde, mas ele não perdeu a sua fé. Ele diz em Jó capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olha isso. Ele foi tocado na sua saúde, a sua família foi atingida, a sua riqueza, os seus bens, ele perde tudo isso, mas ele não perdeu a fé, ele continua a jornada, e o final da sua história é um final
extraordinário. Por causa da sua fé, que foi inabalável, ele teve tudo em dobro. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, combatam o bom combate da fé. E aí você pode perguntar: apóstolo, mas como vem a fé? Como eu posso crescer no desenvolvimento da minha fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Escute bem, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, determina a sua crença. Determina a sua crença. Quando eu converso com algumas pessoas, principalmente nesses dias que eu tenho conversado com algumas pessoas, elas expõem a sua alma e as suas preocupações, os seus pânicos, os seus temores. Eu não preciso nem ter revelação divina para entender, compreender o que eles estão vendo e o que eles estão ouvindo. Ah, queridos, não é inteligente, não é sábio inclinar os ouvidos para ouvir o que o mundo está dizendo, mas é sábio, é inteligente nesses dias inclinarmos os nossos ouvidos para ver o que o Espírito Santo está dizendo. E o Espírito Santo está dizendo: voltem-se para a minha palavra. É a fonte da fé, é a fonte da esperança, é a fonte do amor. E onde há amor, não há temor. Simples. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pergunta é: o que você está lendo nesses dias? O que você está ouvindo nesses dias? E alguém pode dizer assim: mas eu preciso estar conectado à televisão para ser informado. Eu quero dizer para você, você está sendo mais desinformado do que informado. Há mais desinformação do que informação. Fake news, aos milhares, e todas elas têm uma aparência de verdade, é impressionante, tem uma aparência de verdade, coloca dúvidas no nosso coração, algumas até são fáceis de identificar, é impressionante. Quem tem um pouquinho de entendimento, de conhecimento, identifica rapidamente que é fake, mas aquilo que você ouve, aquilo que você lê, vai ser determinante para aquilo que você acredita. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, preste atenção, combata o bom combate da fé. Judas vai dizer assim: olha, eu empregava toda diligência para escrever a vocês a respeito da salvação que nos é comum, mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero destacar aqui 3 coisas importantes que a fé faz, que a fé produz. Primeiro, ela te conduz a uma vida vitoriosa. A fé te conduz a uma vida vitoriosa. Segundo lugar, a fé apaga. Pela fé, os dardos inflamados do maligno são apagados. A fé apaga os dardos inflamados do maligno. E a fé te leva a viver milagres. A fé te leva a entrar no sobrenatural. E o sobrenatural se manifesta naquilo que é natural. E o poder de Deus traz cura, traz salvação, traz libertação. Mas eu quero aqui destacar o primeiro ponto. A fé te conduz a uma vida vitoriosa. 1 João capítulo 5, versículo 7 diz assim: pelo que todo aquele que é nascido de Deus, olha isso, pelo que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que extraordinário. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé nos leva a uma dimensão em que a declaração profética vem se cumprir em nós, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a fé, o desenvolvimento da nossa fé nos leva a uma vida vitoriosa.
Nós triunfaremos sobre as obras das trevas e prevaleceremos. Segundo lugar, a fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Olha a recomendação do apóstolo. Ele fala sobre a armadura, tomando sobre vós toda a armadura de Deus. Mas no versículo 16, ele diz assim: tomando sobretudo, olha só, o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns, não, todos os dardos inflamados do maligno. Atente para isso. Tomando sobretudo. Não sei se você já teve a oportunidade de estar em países frios, temperatura -2, -3, -4. As pessoas colocam uma roupa, colocam 1, 2, 3, 4 roupas, e depois ainda coloca um sobretudo. O frio não penetra, ele está protegido. Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, mas aqui ele fala a respeito do escudo da fé. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados do maligno? Quando nós olhamos para o contexto bíblico do Velho Testamento e até no Novo Testamento, a cidade no começo, no início, na era de Jesus, muitas cidades eram fortificadas, muradas, e elas eram impenetráveis. Quando o inimigo chegava, os portões estavam fechados, eles não conseguiam entrar. Então qual era a tática deles? Eles lançavam dardos inflamados, flechas inflamadas por cima do muro, para que caísse nas casas, e as casas fossem incendiadas, e as pessoas abrissem as portas para que o inimigo entrasse. Imagina isso, os dardos inflamados. Isso fala do quê? Fala de pensamentos. Nós somos bombardeados diariamente, milhares e milhares de pensamentos vão nascendo e borbulhando, e a nossa mente vai sendo inundada por isso, mas nós podemos dizer um basta para os pensamentos negativos. Conforme aquilo que você imagina, você se torna. Imagina. Como imagina a sua alma, assim você é. A Bíblia diz que os planos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos próprios pensamentos, do que os nossos próprios planos. A Bíblia diz que os planos de Deus e os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Então é assim que nós devemos pensar. A Bíblia nos orienta como pensar, tudo que é bom, tudo que é amável, se há algum louvor, nisso pensai. Os dardos inflamados do maligno são pensamentos provenientes do inferno para trazer tormento na sua vida. E hoje ele vem em forma de WhatsApp, ele vem por mensagens, antigamente vinha por telegrama, vinha outros sistemas, e demorava um pouco mais, mas agora chegam aos milhares, para incendiar a sua mente, para atormentar você, mas você tem o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Angústia, ansiedade, neuroses, pânico, essas perturbações mentais vêm por aquilo que você está vendo e ouvindo. Há tanta futilidade. Hoje eu tive uma informação e eu fiquei estarrecido. Diz que na votação do BBB, mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão, pastor Evaldo, mais de 1 bilhão de pessoas votaram para fazer uma escolha. Imagina, 1 bilhão de pessoas, de votos, não foram de pessoas, de votos, porque pode votar 10, 15, 20 vezes, sei lá quantas vezes, e foram votando, mais de 1 bilhão. Será que tem que fazer? É interessante. A gente participa de alguns grupos de WhatsApp, quando você percebe 2, 3 horas, tem 400, 500, 600 mensagens. O escudo da fé pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ei, crente, volte-se para a palavra, mova-se pela fé. A Bíblia diz
que a fé tem uma voz. Crie, por isso falei. Não fale das suas neuroses. Hoje eu vi uma mensagem de um prefeito trazendo esperança para o povo, dizendo assim: olha, quem não teve vai ter, e muitos vão morrer. Olha um nível de mensagem que um prefeito transmite às pessoas para trazer tranquilidade. Eu queria dizer, se isso for uma mensagem de paz, imagina se não fosse. Mas é o que as pessoas estão falando. Eu quero proclamar aqui deste altar que praga alguma vai chegar à sua casa, praga alguma vai chegar à sua tenda. E outra coisa, seja feito conforme a tua fé. Ah, eu não acredito que seja assim. Então seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. A Bíblia diz que o escudo da fé, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Encha a tua mente com a palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite. Você não consegue dormir, não é verdade? Sem ver o que está passando na televisão. Desliga a Globo Lixo, desliga. Não permita que esses dardos inflamados do maligno alcancem o seu coração. Ei, Deus virou uma chave. E eu quero proclamar que nenhuma arma forjada contra a nossa nação prosperará. E se você crê, diga amém aí onde você está. Nenhuma arma forjada contra a nossa nação prosperará. E aquele que começou a fazer a boa obra, ele vai completar. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Em terceiro lugar, a fé nos leva a vivermos milagres. Escute bem, preste atenção. Deus não se manifesta em meio a necessidades. Deus se manifesta, se revela em meio à expressão de fé. Atente para isso. Ah, tem tanta necessidade. Poxa, será que Deus vai ouvir o clamor? Deus não se manifesta e responde a necessidades. Deus se manifesta e responde em um ambiente onde a fé entra em evidência. Aprenda isso. Entenda isso. Compreenda isso. Deus não se manifesta em meio a necessidades. Deus se revela e se manifesta em meio à expressão de fé. A Bíblia diz que um centurião romano, ele vem a Jesus porque o seu criado estava enfermo. Mateus capítulo 8, ele diz: olha, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Sabe o que ele diz? Não precisa ir à minha casa. Fala, libera apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Olha o nível de fé desse centurião. Não precisa ir à minha casa. Libera apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Jesus, a Bíblia diz que ficou admirado. Versículo 10. A cura deste paralítico não se deu em resposta à necessidade daquele centurião, mas em resposta à expressão da sua fé. Jesus vai dizer: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Então, entenda, compreenda, que a resposta não veio simplesmente porque havia uma necessidade, mas a resposta ela veio porque esse centurião se expressa em fé. Jesus pode curar todas as enfermidades? Jesus pode curar. Mas é interessante que Jesus, a Bíblia diz que na sua própria terra, ele não pôde, ele foi impedido de curar muitas pessoas por causa da incredulidade. Mateus capítulo 13, versículo 58 diz assim: Jesus foi impedido de fazer muitos milagres na sua terra por causa da incredulidade. A incredulidade
impede o agir de Deus na sua vida. Como vencer a incredulidade? Combatendo o bom combate da fé. Batalhando diligentemente pela fé. E como você batalha diligentemente pela fé? Ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Você não vai comprar em farmácia? Não há uma pílulazinha, uma cápsulazinha, não. É um exercício diário, combatendo e batalhando diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mateus capítulo 15, versos 21 a seguir, esse texto fala a respeito de uma mulher chamada mulher cananeia. Por que essa expressão cananeia? Porque ela não fazia parte da linhagem de Israel. Jesus foi enviado para os seus. A Bíblia diz que os seus não o receberam, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas quando Jesus está na terra, ele tratava apenas com os judeus. Ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas esta mulher, ela veio a Jesus porque a sua filha estava ali como que endemoniada, perturbada. E ela vem buscar resposta em Jesus. E ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não lhe dava atenção. E Jesus vai caminhando, e a mulher vem gritando, e os discípulos dizem assim para Jesus: Jesus, fala alguma coisa, dá uma resposta para esta mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus diz assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí Jesus vai ministrar, dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha isso. Não é bom pegar o pão dos filhos. O que é o pão dos filhos? A cura era para os filhos. A provisão é para os filhos. Libertação era para os filhos. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quando ele disse isso, a mulher ouviu. E a mulher vem e se prostra diante dele. Diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Agora observe o que Jesus vai dizer. Atente para isso. Observe o texto. Mateus capítulo 15. A Bíblia diz que Jesus respondeu ela dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Ela alcançou a resposta não por causa da necessidade, mas ela alcançou a resposta pela expressão da sua fé. Entende? Percebe? Jesus, ele não se revela, ele não se manifesta em meio à incredulidade e nem em meio à necessidade. Jesus se revela e se manifesta em meio à expressão de fé. A tua fé, ela pode ser expressada através da sua obediência. A fé, ela pode ser expressada através da obediência. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Noé, quando Deus o chama e fala a respeito do dilúvio, Deus disse a ele: vai e constrói uma arca. A Bíblia diz que Noé foi e ele fez conforme a palavra do Senhor e ele construiu a arca. O ato de obediência de Noé é a expressão da sua fé. Trouxe livramento para ele e para toda a sua casa. Atente para isso. No capítulo 12 de Gênesis, Deus vem a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão se levantou e foi para uma terra que ele nem sabia onde era. Em obediência, fé e obediência caminham de mãos dadas. A expressão da sua fé se dá por meio da obediência. Deus disse: sai. E Deus fez a ele a grande promessa que era fazer dele um pai de nações. E ele partiu para a terra de Canaã. Ele tinha 75 anos de idade. E Deus foi trabalhando com Abraão. E quando ele estava com 99 anos, Deus vai se revelar a ele, se manifestar a ele nesse período dos 70 aos 90 anos, aos 99 anos. Muitas vezes Deus se manifestou a ele para confirmar a promessa. E no capítulo 17, ele se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou capaz de cumprir na sua vida aquilo que eu tenho prometido. E Deus cumpriu a promessa. Quando chega no capítulo 22, Isaac já estava ali na adolescência.
aí Deus se manifesta a ele, Deus o colocou à prova, e Deus diz: vai ao Monte Moriá e oferece o teu filho, aquele o qual você ama, em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão não questionou Deus, ele obedeceu, e pela fé, ele entregou Isaac. No ato da obediência, Deus se revela a ele como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Diz: olha, por que você fez isso e não negou o seu filho, mas você obedeceu a minha palavra, certamente eu te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência. Olha que extraordinário. A fé de Abraão, ela foi expressada pelo ato de obediência. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, a Bíblia diz que Moisés, pela fé, olha só, Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele era um príncipe, ele poderia no futuro assumir todo o reinado ali, o império do Egito, era um dos maiores impérios. Ele poderia permanecer no Egito, mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e por um ato de obediência, deixar o Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que pela fé, ele deixa o Egito. Agora, e pela fé, Abraão celebrou a Páscoa. Olha que extraordinário. Pela fé, Abraão celebrou a Páscoa. Ele imolou o cordeiro. Deus ordenou: olha, vocês vão sacrificar o cordeiro, vão tomar, era a última praga que seria enviada sobre o Egito. Vocês vão tomar o cordeiro sem defeito, vão sacrificá-lo, vão tomar do sangue do cordeiro, vão passar nos umbrais da porta. Eu pergunto: isso é lógico? Isso é racional? Isso faz sentido? Meu irmão, faz sentido você sacrificar um cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais, nas vergas das portas? Diz: olha, você vai sacrificar o cordeiro, isso vai ser a Páscoa. E a última praga que eu estou enviando ao Egito é a mortandade dos primogênitos. E toda a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo vai passar por cima. Olha isso. E a Bíblia diz que Abraão, ele celebrou a Páscoa, sacrificou o cordeiro, e ele fez conforme aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. O ato da obediência é a expressão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé se expressa por palavras, sim, as nossas palavras, também elas podem ser palavras que expressam a nossa fé, mas as nossas atitudes, as nossas obras respaldam a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a Bíblia diz que a expressão da nossa fé se dá onde? Pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. Tiago capítulo 2, e vou encerrando aqui com esta palavra. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Pela fé, ou escute bem, pela fé, você está aí sentado me ouvindo, é pela fé. Pela fé nós adoramos a Deus. Pela fé nós oramos. Pela fé nós lemos na palavra, nós cremos na palavra e lemos a palavra. Pela fé nós nos tornamos filhos de Deus. Pela fé nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias. Isso é pela fé, isso não é racional, isso não é lógico. Mas também não era racional, não era lógico construir uma arca, meu irmão, porque nunca havia chovido na terra. Entende? Faz sentido? Nunca choveu. De repente o Senhor vem e diz: olha, constrói a arca. Noé passa mais de 100 anos construindo uma arca. Imagina isso. Imagina as pessoas vindo a ele dizendo: você ficou louco, rapaz, não faz sentido. A nossa fé para as pessoas não faz sentido, e não vai fazer sentido, é loucura. Não importa o que elas pensam, o que elas acham, mas nós já experimentamos, é real para nós. Imagina Deus falando a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti e na tua descendência serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, ele partiu. Ele rompeu vínculos, laços. Deixou a sua casa, a sua família, a sua parentela, toda idólatra, para uma terra onde Deus faria dele uma grande nação. E hoje eu estou aqui, você está aí. Nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Imagina, a nação física, a nação de Israel é a nação física. Nós somos a nação espiritual, descendentes de Abraão pela fé.
Olha que extraordinário. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pela fé, nós nos tornamos filhos. E agora estamos debaixo de uma superior aliança. Preste atenção. Nós nos reunimos como igreja, agora não estamos nos reunindo fisicamente. Isso é a expressão da nossa fé. Nós cultuamos ao nosso Deus, levantamos as nossas mãos, nos colocamos diante dele em oração. É a expressão da nossa fé. Quando nós consagramos os nossos dízimos, as nossas primícias, as nossas ofertas, é a expressão da nossa fé. Isso para o mundo é loucura. O apóstolo Paulo fala a respeito da semeadura, e a Bíblia diz no livro do Gênesis: enquanto a terra durar, vai ser assim, não deixará de existir noite e dia, verão e inverno, o calor e o frio, não deixará de existir o plantio e a colheita. É uma lei estabelecida por Deus. E a Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso certamente ceifará. Preste atenção. Eu tive a oportunidade de estar no Nordeste, no sertão do Ceará, um lugar muito pobre. E aqueles homens ali, naquelas casas simples, eles ficam aguardando o tempo da chuva para que eles possam lançar a semente no solo. Eu estive numa casa bem simples, e ali tinha um lugar onde eles guardavam uma semente. Eles não tocavam naquela semente para o tempo da chuva. Mas eles sabiam que a semente não poderia ficar guardada ali por toda a vida. Ela precisava ser lançada na terra para que ela germinasse. Então eles esperavam a chuva. Semente guardada, meu irmão, não germina, não reproduz. A Bíblia diz que Deus nos dá as sementes para plantarmos e o pão para comermos. Deus está colocando nas tuas mãos nesses dias sementes para que você possa plantar. Eu vou plantar na semana, no mês que vem, eu vou plantar lá em julho, eu vou plantar. Não, já lance a semente agora. A Bíblia diz em Eclesiastes que aquele que observa a nuvem, o vento, ele não semeia. E aquele que olha para as nuvens, ele não colhe. Olha isso. Aqueles que observam os ventos, eles não semeiam. Aqueles que observam as nuvens não colhem. É possível que você diga: eu estou passando por um vendaval, o Brasil está passando, então eu vou guardar a semente. Lá na frente, quem sabe eu preciso comer esta semente. Mas se você comer a semente, ela não vai germinar, é preciso que você lance a semente na terra. Você pode me entender, compreender? Isto é fé. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você é novo, você é jovem. Eu já sou um homem experimentado, calejado da jornada. Eu quero fazer uma recomendação a você: combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Judas, ele sente a necessidade de exortar a igreja a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Interessante, preste atenção, vou encerrar. Se você buscar, abrir Instagram, você vai ver, ou Facebook e outras coisas, você vai ver centenas de lives sendo ministradas e faladas. Outro dia, um cantor famoso do Brasil fez quantas horas de live, Aldo? 5 horas ininterrupto. Imagina, 5 horas, bebendo cerveja adoidado e cantando. 5 horas. Estava encharcado. Quantos milhões de pessoas estavam vendo? Viram ele? 10 milhões de pessoas assistindo. Será que estão carentes? Estão embriagados. Embriagados. Como que desorientados. Paulo diz: Timóteo, vem para o altar. Timóteo, eu quero recomendar a você, preste atenção. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Judas, eu quero exortar vocês a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Já foi entregue. Aquele centurião, que não fazia nem parte da comunidade de Israel,
era um estrangeiro. Jesus vai dizer: ei, psiu, não estou vendo esse tipo de fé nem mesmo em Israel. Aquela mulher cananeia, Jesus disse: uau, grande é a tua fé. Vai, tua filha já está liberta. Fé. Entenda, compreenda. Não é responsabilidade de Deus o desenvolvimento da sua fé. É responsabilidade sua. Você é o responsável pelo desenvolvimento da sua fé. Você é o responsável pelo desenvolvimento da sua fé. Pela fé, você pode viver uma vida vitoriosa. Pela fé, todos os dardos inflamados do maligno podem ser apagados, e essas neuroses, perturbações, angústias, fobias e medo que tem assolado você. Tem pessoas assim: olha, eu estou sentindo uma febre. Quantos graus? Estou com 35 graus, acho que está queimando de febre. 35 graus é febre, meu irmão. Eu estou com 37,2, isso é febre. Mas já está sentindo, o mal está chegando, já está atormentado. Que tal você parar um pouquinho e deixar as redes sociais de lado, e essas informações que chegam aos milhares, e ouvir a doce voz do Espírito Santo? Nós temos à disposição para você ser cheio da palavra, o nosso podcast, nosso canal do YouTube. São centenas e centenas e centenas de mensagens para a sua edificação pessoal, o despertamento da sua fé, para levar você a uma nova dimensão, onde todas as impossibilidades caem por terra. Está acontecendo com todo mundo, está acontecendo com todo mundo. Ei, se você crê assim, já é assim. Seja feito conforme a tua fé. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a verdade de Deus para mim. Esta é a verdade de Deus para você. Eu quero orar por você. Aonde você estiver, se você puder fechar os teus olhos, fecha os teus olhos. Você fecha os olhos naturais e você não tem essa percepção natural, mas abre-se uma cortina para te conectar ao sobrenatural. Os teus olhos espirituais agora estão sendo abertos, os teus ouvidos espirituais estão sendo ungidos, toda a obstrução está caindo por terra, a tua sensibilidade espiritual vai ser ampliada. O Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. O Senhor está te alcançando pelo seu amor e pela sua graça. Pai, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Eu te louvo por causa da sua misericórdia que se renova a cada manhã sobre a minha vida. Eu te louvo, Deus, e te agradeço pela graça. Fomos alcançados pela tua graça. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Eu oro a Deus por cada família, por cada lar, que a glória do Senhor agora inunde os lares, os corações sejam tomados pela tua presença. E agora eu me levanto com uma autoridade para neutralizar os dardos inflamados do maligno que tem alcançado a sua alma, que tem alcançado o seu coração, que tem trazido perturbação na sua mente. Eu ordeno agora e eu apago agora pela fé, pelo escudo da fé, esses dardos inflamados do maligno, e que esta casa seja guardada, protegida pelo sangue do Cordeiro.
Eu profetizo que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, esteja guardando a tua mente e o teu coração, agora e para tudo sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga aí amém. Eu quero fazer uma oração mais. É uma oração de confissão. Não sei se você está nos acompanhando aí, tem condições de mandar uma mensagem para nós. Se conecte a nós, dê um feedback para nós. Poste lá a sua mensagem. Se você que está recebendo a palavra, diz: olha, estou recebendo a palavra, meu entendimento foi ampliado, a minha fé foi ativada. Agora eu quero fazer uma oração de entrega, de consagração. Você vai consagrar a sua vida, você vai consagrar o seu lar, você vai consagrar-se ao Senhor, e você vai dizer que Ele é o Senhor da sua vida. Você pode fazer isso comigo? Diga assim: Pai, eu te agradeço pela tua palavra liberada nesta noite. Eu compreendi, eu entendi, e a minha fé foi ativada. Eu creio em Jesus Cristo. Diga: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia, e eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu consagro a minha vida a Ti, ó Deus. Eu consagro a minha vida sem reservas. Eu me consagro diante do Teu santo trono. Eu me entrego. Eu quero ser moldado como um vaso nas mãos do oleiro, para o louvor e para a glória do Teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde.